Beleza, voltando. Essa nossa aula nós vamos aprender a como construir então uma primeira interface, né, o login screen aqui da nossa aplicação, utilizando linguagem KV. Vamos falar de flow layout, vamos falar de label, text field, como posicionar esses elementos aqui dentro da minha tela. Tá bom? Então fica ligado aí que a gente já vai começar. Então, voltamos. Bom, nós podemos fazer a primeira alteração aqui para construir a nossa aplicação aqui no arquivo main. Tá? Aqui no arquivo main, lá no nosso método build, onde ele vai ser construído, né? A nossa classe vai ser construída e vai ser direcionada às nossas telas. A propósito, como eu falei, essa configuração que tem no arquivo main é do hot reload, né? Ele existe aqui duas variáveis onde você precisa preencher caso você adicione mais telas ao projeto. Tá? Então, por enquanto, nós temos só o login screen aqui, né? Então, se você for colocar mais telas, você pode colocar mais uma linha aqui para dizer aonde está o arquivo KV dessa tela. Por isso que eu coloquei o login numa pasta, tá? E porque cada pasta vai ter esses dois arquivos, né? O KV e o PY, no caso o arquivo Python. Então aqui você vai indicar onde está o KV e aqui onde está o arquivo Python. No build é preciso ainda você definir as cores do seu aplicativo. Então se ele tem uma cor primária, uma secundária, ou se você quer alterar o seu aplicativo, se ele utilizar um tema dark, né, ou um tema light, você pode fazer isso aqui. Eu configurei somente a cor primária para verde, né, utilizando a paleta verde toda, né? Então a cor primária vai ser um verde mais comum. Tem o Primary Dark, né, que é um verde mais escuro. Ele já vai estar dentro da paleta aqui. Somente essa configuração que eu fiz a mais do que a gente já estava fazendo anteriormente nas últimas aulas. Tá? A nossa outro arquivo que a gente vai alterar é justamente o login.kv. Tá? E eu começo colocando aqui entre sinal de abrir e fechar, né, o maior e menor, o nome da classe em que esse arquivo KV ele vai estar referenciado. Então é a classe login screen lá do arquivo .py. E eu preciso também de um layout aqui dentro para que eu possa inserir os widgets aqui dentro da nossa aplicação. Nós vimos o box layout da última vez, MD box layout. O box layout ele adiciona, conforme você vai adicionando widgets dentro dele, ele determina um espaço, né, dentro da tela igual para cada elemento que você adiciona, a menos que você mude o tamanho daquele elemento, mas os espaços são dados, né, igualmente para cada widget conforme você vai adicionando. Já o float layout, mas isso é bom vocês testarem, né? Dá uma olhada na documentação e ir testando o float layout. Existem outros tipos também de layout. Por exemplo, existe o anchor layout, que você pode adicionar um elemento e ancorar ele no topo ou ancorar à esquerda, né? Enfim, o float layout, assim que a gente adiciona um componente, você precisa determinar a posição dele lá dentro, né, do layout. Então eu posso colocar aqui o MD toolbar, MD toolbar, coloquei errado aqui. Bom, o MD toolbar é aquela barra aqui em cima que fica, né, onde a gente pode colocar então texto, colocar diversas coisas aqui, né, nome da aplicação, enfim. Ó, ele colocou aqui embaixo, justamente porque eu ainda não defini a posição desse widget dentro da minha tela. Tá? Vamos deixar aí e vocês já podem ver que a cor padrão do meu MD Toolbar já é verde, conforme eu configurei lá na minha main. Tá? Como é que eu vou colocar essa barra lá em cima? Então eu posso utilizar
o pós-hint, que seria a posicionamento desse elemento. Tá? Então, eu utilizo aqui uma estrutura de chave-valor, né? Que seria aqui a chave top, é uma chave para que eu possa acessar. Então, a propriedade top, eu vou colocar 1. O que significa essa propriedade 1? Digamos que, olha só, se eu usar o 0.5, ele coloca no meio. A propriedade, o elemento, ou melhor, o valor 1 significa que é totalmente, né, total na direção que eu quero que ele vá. Então, não existe, aqui no caso não é 2, né? Pode variar, por exemplo, de 0.8, 0.99, olha só. Tá? Então, você pode colocar aqui de 0 a 1 uma série de números aqui para posicionar da melhor forma possível o seu widget. Então, aqui vamos ficar 1 e a gente já vai explicar o restante. Bom, temos uma barra aí. Eu posso utilizar também a propriedade Elevation. O que é Elevation? Vou colocar o 10 aqui, vocês olhem para cá. Olha só como ele vai colocar uma sombra aqui, ó. Essa sombra aqui no toolbar. Tá? É um recurso também aí bem utilizado nas aplicações. Né? Essa estrutura aqui de sombra dá a entender que ele está soltando, né? Saltando a vista. Então, vamos deixar o Elevation aqui para vocês verem. E também vamos colocar ícones à esquerda. Ícones à esquerda é uma propriedade do toolbar chamada Left. Tá? Left Action, porque é um botão, né? Na verdade. O ícone lá você vai ter um botão. Left Action Items. Então, Left Action Items. Você tem aqui então uma lista de botões, certo? E para que, na verdade, uma lista de ícones, né? E cada ícone ele precisa ter um nome, né? Que é referente ao Material Design, lá, a lista de ícones dentro do KiwiMD. Lógico que vocês podem colocar outros da sua escolha, mas é mais comum a gente utilizar o do Material Design mesmo. Então eu tenho aqui lá na minha lista o Arrow Left, que é uma seta para a esquerda, tá? Ele não mostrou aí porque ainda falta eu colocar outros dados aqui. Então eu vou utilizar a função lambda do Python para definir um callback. O que seria um callback? É uma chamada, seria um método que a gente ia colocar para que quando o usuário apertasse esse botão, ele então executasse alguma ação, por exemplo, de abrir um side menu aqui, né? Nesse momento, ele não está apresentando, acredito que porque a gente não definiu. Deixa eu colocar aqui o Elevation 0. E vou colocar, eu acho que vou tirar esse background, porque no exemplo que eu estou vendo aqui, gente, de tela, que nós construímos, 1.1, ele não tem essa barra, ele não tem esse toolbar, mas não tem problema, na verdade ele tem, só que só aparece o ícone, né? Olha, ele está aparecendo um quadrado branco aqui, mas ainda não apareceu o ícone, e o ícone está certo. Não sei o que está acontecendo. Arrow underline left, está certo. Lambda x root callback, está certinho aqui também. Bom, já tirei o fundo. Agora eu preciso colocar uma cor para esse ícone. Então eu posso alterar a cor do ícone alterando a cor do texto, porque vai ser a mesma, né? Então specific text color, que é a propriedade onde eu posso alterar. E aí eu vou utilizar o app, que é a classe do aplicativo, né? Theme class ou CLS ponto primary color, que seria aquele nosso verde lá, né? Primary color não alterou. Vou ver o que está acontecendo aqui. Foi o seguinte, aqui não é underline, é traço, tá? Tem que ser o nome certinho e aí ele já mostra aqui. Pronto, temos então um botão voltar aqui. Agora precisamos ter uma imagem, tá?
essa imagem, imagem de usuário, né? Que mostra justamente a tela de login, geralmente fica um logo aqui de uma empresa, né? Mas a gente vai usar uma imagem que eu já tenho aqui, ó, na pasta, tá? Icon user.png, e então vamos inserir uma imagem. Então aqui embaixo do MD Toolbar eu vou colocar uma imagem. Essa imagem ela tem um source, esse aqui é maiúsculo, source seria a fonte, né? Ou seja, onde é que está a imagem que eu quero mostrar. Então é uma string images, está na pasta images barra como é o nome? Icon user.png. Beleza. Veja que ele mostrou aqui no meio, né? Eu vou deixar essa imagem assim mesmo, ainda sem ajuste, e a gente vai colocar outros elementos aqui. MD label. Nesse label a gente vai colocar um bem-vindo, uma mensagem de bem-vindo, né? MD label. Então eu vou ter um text aqui com o nome seja bem-vindo. Olha só, ele colocou no meio também. Então eu posso ter aqui um h-align center. Ele colocou lá no meio, certo? Ok. Essa é a característica do float layout. Então todo elemento que eu for adicionando aqui, se eu não definir a posição dele, ele vai ficar aqui no meio, tá certo? Então eu vou definir agora as posições desses elementos aqui. Primeiro vamos reduzir o tamanho dessa imagem, tá? Então eu vou utilizar aqui a propriedade size hint e vou dizer que a imagem ela tem um valor x e um valor y nulos, tá? Por que isso? Porque ele acaba estruturando, tá? Redimensionando a imagem, né? Porque se eu tivesse colocado um valor aqui, por exemplo, 0.5 ou 0.5, né, que também é possível. Opa, tamanho. Deixa eu colocar 1. Ele está adicionando o x, né? Deixa eu ver 100. 100 ele vai sair daí. 0.8. Vamos testar aqui. 0.8. Ó, reduzir um pouco, né? Então vamos colocar 0.2, 0.2, tá? Agora eu preciso posicionar, acho que um pouquinho mais aqui, tá bom, 0.4 tá bom. Que mais? Vamos posicionar ele, né? Vamos posicionar a imagem. Então pós-hint, a mesma coisa lá. Eu não vou usar mais a propriedade top, como eu usei aqui do MD Flow Layout em si, eu vou definir o center X, né, e o center Y desse elemento. Então aqui eu vou colocar o centro e o center Y. Vou colocar também 0.5. Lembra que 1 é o total. Então aqui é o eixo X. Se eu colocar 1, ele vai jogar lá para o canto, ó. O 0 é aqui para esse outro canto. E veja que ele define o meio da imagem como o valor da propriedade aqui, tá? Então se eu coloco 0.2, ele chega um pouquinho mais para lá, né? Então eu quero que no meio, então 0.5 é metade de 1, tá? Então ele está aqui no meio. Agora eu preciso alterar o valor de y, do eixo y, para ele subir um pouquinho mais para cá. Então a imagem, ó, se eu colocar 1, ele vai lá para cima, ó, tá? Então eu tenho que ir dosando aqui, ó, 0.8, acho que já é um bom valor, 0.85, acho que 0.8 tá bom, beleza. MD Label, seja bem-vindo. Vamos também colocar o pós-hint aqui no label para chegar um pouquinho lá para cima. Vamos colocar ele no 7, 65. Aí, pronto. Esse label, ele tem, vamos colocar um font style nele também. Deixa eu colocar aqui. O que é esse font style? Estilo da fonte, né, que a gente usa lá, por exemplo, em HTML.
aquele mesmo padrão lá de H1, H5 e tal, só para dar uma aumentada na fonte, deixar ela mais padronizada aí, né? E podemos colocar também, deixa eu ver se funciona uma propriedade aqui chamada bold, opa, tem aqui, true. Beleza, colocou em negrito, né? Então você pode alterar aqui as propriedades, né, para que fique bem legal o texto aí. Agora, o que eu preciso? Tem uma outra, deixa eu copiar esse aqui, que é um outro label, uma outra propriedade do label chamada font style também. Dá para colocar aqui. Você pode alterar o tamanho, ou você pode dizer aqui, ó, que ele é do tipo caption. Caption seria uma legenda, né? Deixa eu alterar ele aqui para o valor 5. 5 tá 5.8, 5.9. Não tá legal ainda. 6.2. Aí eu tiro ele do true, não precisa ser bold. E aqui eu vou colocar um texto tipo: faça o login para continuar. Certo? Seria isso. Faça o login para continuar. Caption ao centro. Beleza, a posição dele tá ok também. Agora nós precisamos então de um text field, que é justamente onde o usuário vai digitar o e-mail dele para entrar no sistema. Então md text field deixa eu ver o que ele diz aqui. Não vai adicionar nada. Eu posso colocar o hint text. Hint. O que é o hint text? É aquela dica de texto que você tem lá. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, digite seu e-mail. Você vai já ver, ó. Colocou aqui embaixo, ó. Digite seu e-mail. Então, quando você coloca aqui, ele já suspende. Eu acho que esse hint texto é melhor colocar só e-mail. Deixa eu botar aqui e-mail. E-mail. Desse jeito. Tanto faz, né? Agora, mesma coisa. Vamos usar aqui a propriedade pós-hint para definir a posição dele. Aqui, ó. Aí percebo que o text field ele já tem uma largura, né, definida pelo tamanho do layout que ele está sendo inserido, né, pela largura do layout. Então a gente tem como alterar isso também utilizando a propriedade size hint x, que é o eixo x que eu quero alterar. Então vou colocar aqui, por exemplo, ponto 4, não tá muito pequeno. Ponto 8. Ponto 8 tá bom. 0.8 tá bom. Já definimos o tamanho. O que falta? Ele já tá verdinho, ele fica cinza, né? Mas aí quando a gente clica, ele já fica verde também dentro do padrão da aplicação. Era bom colocar um ícone, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um ícone. Propriedade icon left. Deixa eu ver se seria um ícone aqui à esquerda. O ícone e-mail. Acho que é e-mail, né? Não. E-mail, não. Android, só para testar, não. Left. Right. Ele coloca na verdade só na direita. Na esquerda é outro tipo de text field que aceita, mas isso é muito do widget também, né? Esse widget não aceita iconizar à esquerda, somente à direita. Então aqui eu vou colocar mail ou e-mail. Aí, e-mail, beleza. Esse é o nome do ícone que a gente vai usar, mas ele tá preto ali, não tá legal. Vamos usar um icon right color. Icon right color, eu acho que é isso. app.tema, vamos colocar o tema, né? Tema do aplicativo, então ponto primary color. Beleza. Aí fica verdinho. Quando o usuário clica aqui, né? Fica bem bacana. Que mais está faltando aqui? Eu acho que é só isso.
E-mail, tamanho, tá ok. Vamos copiar isso aqui, porque a gente vai colocar agora um text field de senha. O usuário digitar a senha dele, né? Aqui então vai ser senha. E aqui vamos colocar no 4, vai ficar um pouco mais abaixo. Beleza. Aqui vai colocar o e-mail, tcharará, arroba, tcharará, tcharará, beleza. E aqui a senha. Só que a senha ela não pode ser assim, né? Tem que ter aquele asterisco para esconder a senha. E como é que eu faço isso para esconder a senha? Tem que alterar esse ícone aqui também. Eu acho que password. Password. Não. Escrevi. Não sei, cara. Acho que lock. É um cadeado? Lock. Tá aqui. A propriedade que vai dizer se esse text field é um tipo password é justamente a propriedade password. Olha só. Password mask não. É só dizer true, né? É isso. True. Será que funcionou? Sim, funcionou. Então, e-mail aqui e senha aqui. Beleza. A outra coisa que podemos colocar, acho que tá bom de tamanho, seria um botão, né? O botão entrar. Esse botão, ele precisa ser um MD Raised Button. Né? Ele já vai ter um valor ali. Entrar. Opa. Que é isso, rapaz? Tá vendo que é uma string, homem? Tá aqui, beleza. Vamos colocar nosso posicionamento também aqui deste botão. Deve ficar abaixo, então deve ficar por aqui mais ou menos, certo? O hint X dele também vamos deixar ele da mesma largura lá dos campos ali em cima. Esse valor, esse nome aqui em preto não ficou legal, é melhor ficar em branco. Então vamos usar custom color, eu acho. Custom color. Eu vou copiar aqui também. Opa, não. Ele deve ser branco. Então, não vai ser o custom color. Na verdade, deixa eu ver se esse Rising Button text color, né? Text color e eu vou colocar um branco. Branco ele é a junção de todas as cores. Então aqui tem o R1, G, Boom 1 e Blue 1. E aqui no caso é um RGBA, né? Você diz que, ó, beleza, branco. Aí se ele for 0 ele não mostra nada, né? Então é RGBA. Que mais? Será que ele aceita um bold? Para ficar em negrito? Não aceita. É isso, é a gente ficar testando aqui. Peraí. Que mais eu posso fazer? Eu posso colocar um elevation. Elevation é interessante também aqui, ó. Da mesma propriedade que tem lá do toolbar, eu tenho o elevation aqui também. Vamos colocar um 10 só para ver. Tá demais, né? Vamos colocar um 8. 8 já reduziu, já ficou legal. E que mais? Tem color. Eu acho que é só. Vamos colocar um font size, que eu tô achando essa letra muito pequena. Font size, eu acho que 18. É que ele pega aqui, pegou. Acho que 20. 20 fica melhor. Ele já tá deixando até um 22, tá, não, tá demais. É 20 mesmo, tá bom. Beleza. Agora, eu poderia colocar ele aqui redondinho, né? Eu não sei se tem a propriedade radius. On radius. Não, radius 15. Não tem. Na verdade, para deixar o botão
com os cantos arredondados não é o MD Riser Button que eu vou usar. Eu vou usar, na verdade, o Fill Around Round Flat Button. É um bicho nome grande da peste. Aqui, ó. E ele já é arredondado, né? Então não preciso colocar propriedade nenhuma mais aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos seguindo que já vai mais de meia hora de vídeo. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos colocar um entrar com o Facebook também, que é muito bacana, né? Entrar com Facebook. Vou colocar ele aqui abaixo. 2, tá muito. 2.8, 2.5, 2.2. Aí 2.2 tá bom. Aqui eu já preciso alterar a cor dele para azul, e aí eu tenho uma dica bem interessante. Bom, deixa eu abrir um programinha aqui, que é esse Just Color Picker, né? É um programinha aí que eu já deixei no último vídeo, não lembro. Se não, eu vou deixar agora aqui nos links, no link para baixar, Just Color Picker, né? O que ele faz? Ele pega a cor, né, que você tem na tela, e aí ele te dá aqui o valor RGB ou RGBA, enfim, tá? Ele te dá aqui, ó, no formato RGBA, que é o que a gente aceita aí dentro do KiwiMD. E aí eu preciso de um azul, mas o azul do Facebook, né? Então deixa eu abrir aqui um site, né, do Facebook, ou para a gente ver a cor do azul que é do Face. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse azul aqui, ó. Então eu clico em Alt X, ele captura esse azul, tá? Já posso fechar aqui. E aí é só eu pegar esse valor aqui, ó, 0.18, 0.53 e 1, tá? O que significa isso? Entrar com o Facebook, é aqui mesmo. Esse 1 eu deixo aí. Esses valores aqui, eles são valores do R, do vermelho. Eu tenho que só trocar a vírgula pelo ponto, né? Do R, do verde e do azul, que são as cores primárias, né? Que pode ser 1 mesmo. Então ele tem 0.18 do azul, do vermelho, 0.53 do verde. Então dessa forma a gente tem... Opa, não é o test color aqui. Aqui é o branco mesmo. Então dessa forma a gente tem a cor exata do azul do Facebook, né? Eu só vou alterar para que a gente use o azul no... Deixa eu só copiar aqui a cor do botão, né? Então aqui vai ser branco mesmo. A gente vai ter uma outra propriedade aqui que seria o que? O theme. Eu só acho ruim aqui no... E aí eu vou abrir esse parêntese aqui. Aqui no Kiwi tem certas propriedades que não batem, né? Por exemplo, ó, usa test color aqui. Tem um test color para o background do botão. Deveria ser MDBD color, né? Que é a propriedade que a gente tem aqui, por exemplo, ó, que é o background do botão. Deveria ser esse nome, mas é esse. Fazer o quê? Theme test color. Opa, não é aqui ainda. Esse aqui, no caso, não é esse aqui. Como é que eu vou pintar esse cara? É exatamente o que eu falei. Eu acabei de reclamar. E é justamente esse aqui. É o MDBG Color. Pronto. Tá aqui. Então agora temos um botão na mesma cor do azul do Facebook. Certo? Reclamei à toa aqui, mas rapaz. Bom. Seguindo. Vida é assim mesmo. A gente só não reclama de tudo, né? Entrar com o Google. Aqui eu vou colocar 11. Não. 1.8 foi demais. 1.5 tá bom. Aqui seria vermelho, né? O vermelho do Google. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou entrar aqui e vou pesquisar o Google logo. Eu quero um vermelho desse Google aqui. É esse vermelho aqui, ó. Então eu vou pegar aqui meu Just Color Picker, selecionar aqui Alt X, já pegou aqui, ó, o código do vermelho, e aí agora eu posso utilizar lá na minha aplicação. Daqui, ó,
0.89, tem que usar o ponto, 0.25, 0.21. Tá aí, ó, mesmo vermelho lá do Google. Tá ficando bonito, tá ficando bonito. Precisa de um esqueci minha senha, né? Esqueci minha senha, pode ser um text button simples, né? Eu vou colocar ele aonde? Depois daqui, pode ser. MD text button. Text. Esqueci minha senha. Acabou que esqueceu a senha dele, aí tem que ter a parada aí para não deixar um font size menor. Pode utilizar o caption aqui também, mas vamos colocar no 12, já fica bem legal. Acho que 13 ou 14 fica melhor. 14 tá bom. Agora vamos posicionar ele para que ele fique, deixa eu ver aonde, embaixo do Google, né? Ponto 4, ponto 1, não, deixar de 0.8, ponto 8, foi muito lá para cima, né? Então ponto 0.5, tá aí, deixa ele aí, tá? Esqueci minha senha, o cara clica aqui, e vai lá pro restauro do senha e tal. Bom, eu acho que já tá ok, né? Eu acho que aqui já conseguimos fazer uma tela de login bem apresentável aqui. 30 minutos de vídeo. E espero que vocês tenham aprendido sobre essa questão do float layout, o posicionamento dos elementos na tela. E dessa maneira aqui, top-down, né, onde a gente vai posicionando os elementos aqui de maneira top-down, é bem interessante, né, da gente utilizar o float layout. Se você quer colocar um pano de fundo aqui, algo assim, também é possível, né, mas você coloca essa imagem aqui do início, ela vai ficar por trás de tudo, né, você escolha bem a imagem, define o tamanho dela, né. Se eu alterar o tamanho aqui da minha tela, por exemplo, ó, os elementos eles também fazem esse redimensionamento, né? Então tem esse trabalho aqui também feito, né? Então por isso bem interessante o que vi nessa construção das telas, tá? Bom, na próxima aula a gente vai falar de mais widgets, mais uso dos widgets dentro do pacote do KiwiMD, e nos vemos na próxima aula. Até lá.